Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa última aula sobre a reforma religiosa, certo? E nessa aula a gente vai falar sobre uma reforma que a Igreja Católica fez em si mesma, por causa da reforma religiosa que houve, então a Igreja Católica fez o que ficou conhecido como Contra-Reforma, certo? Qual era o objetivo da Igreja Católica em fazer a Contra-Reforma? Era deter um pouco o crescimento da reforma protestante, tá? Porque estava crescendo muito o número de luteranos, calvinistas, e eles queriam fortalecer o catolicismo romano e parar o crescimento das outras igrejas que tinham se formado. Então, eles não queriam perder os membros, por isso eles mesmos fizeram algumas mudanças e outras coisas eles reafirmaram, disseram que ia ficar como estava, tá? Então, uma das coisas que aconteceu importante da Contra-Reforma Católica é a fundação de uma nova ordem. Lembra daquelas ordens da Idade Média que a gente falou? Tinha as ordens franciscanos, lembra, por exemplo, que eles tinham um voto de pobreza e tal. Agora é uma ordem, a ordem dos jesuítas. Eles chamaram de Companhia de Jesus. Não era de voto de pobreza, não. Era uma ordem com o objetivo de fortalecer o catolicismo. E essa ordem ela tinha era muito rigorosa, porque foi fundada por um militar. Em 1534, o militar espanhol Inácio de Loyola criou essa nova ordem, a Ordem dos Jesuítas, chamada de Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus, então, tinha uma disciplina muito rigorosa e eles tinham muita preocupação com a educação. Então, eles começaram a fazer colégios, escolas jesuítas, onde eles ensinavam a ler, escrever, matemática, mas ensinavam também a fé católica, porque eles pensaram, se a gente conseguir ensinar as crianças na fé católica, nós não vamos perder esses membros mais tarde, certo? E outra coisa é que eles, além de divulgar o catolicismo ali na Europa, nós estamos bem no mesmo período das grandes navegações, onde foram descobertos novos continentes. A gente vai estudar isso logo, logo, espera um pouquinho. E então, por exemplo, a América tinha sido descoberta. Então, os jesuítas, eles vieram para a América. Para quê? Para ensinar as pessoas que moravam já aqui, os índios, os nativos, ensinar a fé católica para os nativos. E também fundar colégios aqui. Assim também eles foram para a Ásia, foram para a África, ensinando a fé católica. E no Brasil eles foram bem fortes, a influência deles foi bem forte. A primeira escola fundada no Brasil, em São Paulo, foi fundada pelos jesuítas, tá? Inclusive eu estudei numa faculdade jesuíta. Eu comecei a fazer o curso de História aqui em Joinville, daí na época eu me casei e fui morar no Rio Grande do Sul. E lá eu estudei na Unicinos, uma faculdade jesuíta. Hoje em dia eles não ensinam mais a fé católica junto, mas ainda é da ordem dos jesuítas, viu só? Então a Companhia de Jesus, ou a ordem dos jesuítas, foi algo que veio com a Contra-Reforma Católica. Outra coisa importante foi uma reunião chamada de Concílio da Igreja Católica, o Concílio de Trento. Por que Trento? Porque foi feito na cidade de Trento, que é na Itália. Esse concílio começou em 1545 e durou quase 20 anos, mas não direto, as pessoas não ficaram sentadas direto decidindo. Tinha interrupção por causa de guerra, de outros problemas, então eles se reuniam um tempo, daí cada um voltava para sua casa, se reuniam mais um tempo. E o que eles decidiram nessa reunião católica, nesse concílio? Bem, uma coisa eles decidiram: o poder do Papa nós estamos reafirmando, nada de diminuir o poder do Papa, porque lembra, né, que os reformadores falaram, o Papa não pode ter certeza em todos os assuntos de fé, mas aqui eles disseram, não, o Papa tem sempre razão sim nos assuntos de fé. Reafirmaram que são 7 sacramentos, porque os reformados, eles diziam que sacramentos são só 2, né? O batismo e a Santa Ceia. Enquanto que eles tinham como sacramento mais batismo, Santa Ceia, o casamento e outros mais. Uma questão de nomes, tá, gente? E também eles reafirmaram que os padres
e as freiras não podem se casar, tá? Porque nessas outras igrejas que se formaram, por exemplo, a luterana, calvinista, o pastor podia casar, tá? E aqui eles disseram, não, vai continuar não podendo casar, na católica. Outra coisa que eles fizeram, que tinha tido, lembra, muitas críticas, porque os padres não eram bem preparados, não se preparavam, não estudavam, não tinham estudo para ser padre. Então eles decidiram, nós vamos sim criar seminários para os padres estudarem, para que os padres se preparem para ser padres. Interessante, né? Muito bem. E outra coisa que eles fizeram é o Index Librorum Prohibitorum. Entendeu tudo, né? Index Librorum Prohibitorum, está em latim. É uma lista de livros proibidos. Todos os católicos eram proibidos de ler os livros que estavam nessa lista. A primeira lista saiu em 1546, no Concílio de Trento, eles fizeram uma lista dos livros que os católicos eram proibidos de ler. Por exemplo, todos os livros de Lutero, todos os livros de Calvino, além de Galileu Galilei também, que eles não concordavam com as coisas que ele dizia. Lembra, né? Aquele cientista. Então, com essa lista, eles, se alguém católico fosse pego lendo algum livro dessa lista, ele ia ser julgado, possivelmente como herege, tá? E essa lista Index, ela durou até o ano de 1966.